Esse trabalho foi baseado na matéria de calorimetria, formado pelos alunos Ana Carolina, Lucas Gabriel, Mariana Silvestre e Viviane Maria, guiados pelo professor Aguinaldo na matéria de física. A seguir, teremos os 3 exercícios explicados por cada aluno do grupo. O primeiro exercício que explicará será eu, Mariana, ele é da PUCCamp 2016. A perspectiva de uma pessoa que usa uma garrafa térmica é que essa não permita a troca de calor entre o meio ambiente e o conteúdo da garrafa. Porém, em geral, a própria garrafa já provoca uma pequena redução de temperatura quando nela colocamos um líquido quente, como o café, uma vez que a capacidade térmica da garrafa não é nula. Numa garrafa térmica que está a 24 graus, colocam-se 500 gramas de água. O calor específico é de 1 caloria por grama Celsius a 90 graus Celsius. E, após algum tempo, nota-se que a temperatura estabiliza em 84 graus Celsius. Pode-se afirmar que a capacidade térmica dessa garrafa é em calorias por grau Celsius. Aí temos a alternativa A, 5, B, 6, C, 50, D, 60 e E, 100. Vamos para as contas. Vamos começar com a equação fundamental da calorimetria, que seria Q igual a mc ΔT. Usaremos o M, a quantidade de 500 gramas de água. O C seria a 1 caloria grama do calor específico. E o ΔT seria os 90 graus da água menos os 84 onde se estabiliza. Teremos, então, 500 vezes 6, que seria o resultado, e aí vamos multiplicar, que daria 3.000. Agora mudamos para a fórmula da capacidade térmica, e lá vamos ter que descobrir a variação de temperatura. Nela, usaremos então o 84, que seria onde estabiliza, e a temperatura inicial, que seria os 24 graus, que dará 60 de variação de temperatura. Aí sim, podemos dividir os 3.000 que descobrimos na equação anterior com os 60 da variação térmica. E isso dará o resultado de 50, que é a resposta C. Olá, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou explicar o exercício 2 do trabalho de física, de calorimetria. Esse exercício foi dado na prova da Universidade Estadual de Londrina de 2012. E para que a gente possa entender mais e fazer o exercício, né, a gente tem que ler esse exercício e retirar as informações mais importantes, assim como as variáveis. Então vamos lá. O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Considerando que a massa do ferro empregada na confecção de uma ferradura é de 0,5 kg e que a temperatura em que o ferro se torna moldável é de 520 graus Celsius, e que o calor específico do ferro vale 0,1 calorias, gramas, graus Celsius, assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor em calorias a ser cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo ferreiro. E ele também dá um outro dado muito importante, que é a temperatura inicial da ferradura. Para calcular as calorias, a gente pode usar a fórmula que é a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Então, a gente tem todos esses dados. Para calcular o ΔT, a gente precisa da temperatura inicial, a temperatura inicial e a temperatura final. Então, a gente vai tirar da temperatura final a temperatura inicial. E a gente vai ter um ΔT de 500 graus Celsius. A massa também tem que passar por uma modificação, porque o nosso calor específico, ele tem sido dado em gramas por graus Celsius. Então, a gente tem que transformar esse quilogramas em gramas para conseguir aplicar na fórmula. Então, a gente vai multiplicar o 0,5 quilogramas por 1.000 e transformar esse 0,5 quilogramas em 500 gramas. E aí, a gente já pode aplicar na fórmula. O calor específico... A caloria vai ser igual a 500, que é a nossa massa, 500 gramas, vezes 0,1, que é o nosso calor específico,
e o nosso ΔT, que é 500 graus Celsius, dando assim um calor cedido de 25.000. Agora a última questão sobre calorimetria. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius. Em uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, então temos alternativa A. Todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é de 7 graus Celsius. Alternativa B. Todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é de 0,4 graus Celsius. Alternativa C. Todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é de 0 graus Celsius. Alternativa D. Nem todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é de 0 graus Celsius. Alternativa E. O gelo não derreteu e a temperatura de equilíbrio é de menos 2 graus Celsius. Então, precisaremos calcular a quantidade de calor para fazer a água e o gelo chegar a 0 graus Celsius. Nós calcularemos usando a fórmula Q igual ao mc ΔT. Aplicando a fórmula e calculando, tenho que a quantidade de calor é de 6.000 calorias. Aplicando novamente a fórmula para o gelo, tenho que a quantidade de calor é de 250 calorias. Agora, para derreter todo o gelo, eu aplico a fórmula, que é igual a ml, sendo L o calor latente de fusão do gelo. Então, fazendo o cálculo, eu tenho que a quantidade de calor para fazer o gelo derreter é de 4.000 calorias. Então, aqueles 6.000 conseguem fazer o gelo chegar até 0 graus Celsius e derretê-lo por completo. Então, é exatamente isso que vai acontecer no nosso problema. Olá, meu nome é Viviane Maria e eu vou prosseguir com a resolução do exercício 3. Primeiro eu vou pegar todas as coisas que a gente já calculou e vou colocar num gráfico para facilitar a visualização do que foi pedido no exercício. No eixo das abscissas está o módulo do calor trocado e no eixo das ordenadas está a temperatura em graus Celsius do sistema. Em verde temos a água, que está a 30 graus Celsius e precisa perder 6.000 calorias para chegar a 0 graus Celsius. E em azul, o gelo, a menos 10 graus Celsius, que precisa ganhar 250 calorias para chegar a 0 graus Celsius. E para se liquefazer é necessário mais 4.000 calorias. Como sabemos, até ocorrer a mudança completa de estado físico de uma substância, a temperatura permanece constante. No caso do gelo, a fusão ocorre em 0 graus Celsius. Então, a linha azul permanecerá em zero até gelo e água trocarem 4.250 calorias. Após isso, percebemos que a água ainda está líquida, em uma temperatura entre 30 graus Celsius e 0 graus Celsius. E continua perdendo calor para o gelo, que já derreteu e agora começa a aumentar sua temperatura acima de 0 graus Celsius. Seguindo essa tendência, percebemos que as duas linhas vão se encontrar antes das 6.000 calorias necessárias para a água chegar a 0 graus. Este ponto de encontro das linhas é a nossa temperatura de equilíbrio térmico. E vamos achar o restante do gráfico, porque depois de atingido o equilíbrio, nada mais acontece no sistema. Se olharmos as alternativas, percebemos que D e E são erradas, porque o gelo já derreteu. Mas falta descobrir qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Então vamos chamá-la de T. Para prosseguirmos, precisamos lembrar que em um sistema termicamente isolado, nesse caso, uma garrafa térmica, a soma dos calores trocados é zero. Então, vamos chamar a quantidade de calor trocado pela água de Q1 e a quantidade de calor trocada pelo gelo de Q2. Então, Q1 mais Q2 é igual a zero. Q1 não é menos 6.000 calorias, porque a água não chegou a 0 graus Celsius. Ela passou de 30 graus Celsius até T. E percebemos que ela perdeu uma quantidade de calorias que não sabemos qual é. Então, vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria para descobrir. Multiplicando a massa da água, MA, pelo calor específico da água, CA, pela variação de temperatura da água.
que é a temperatura final, T, menos a sua temperatura inicial, T0, mais Q2. O Q2 é a quantidade de calor trocada pelo gelo. Primeiro, solidificado, que variou de menos 10 graus Celsius a 0 graus Celsius, que nós já descobrimos e chamamos de QG, mais o calor trocado, a quantidade de calor trocado para a fusão, que é o nosso QF, mais a quantidade de calor trocado pelo gelo derretido, que variou de 0 graus Celsius a T. Vamos descobrir fazendo a massa do gelo, mg, vezes o calor específico da água, Ca, porque o gelo já derreteu, ele só está aumentando a sua temperatura, vezes a temperatura final desse gelo derretido, que é T, menos a sua temperatura inicial, T0. Agora, substituindo, temos 200 gramas vezes 1 vezes T menos 30 graus Celsius, mais 250 calorias, mais 4.000 calorias, mais 50 gramas vezes 1 vezes T menos 0 graus Celsius. 200 vezes 1 vezes T é igual a 200T. Menos 200 vezes 1 vezes 30, 6.000. A gente descobriu isso fazendo distributiva. Mais 250 mais 4.000 é igual a 4.250. Mais 5 vezes 1 vezes T, 50T. Mais 5 vezes 1 vezes 0, 0. E depois de tudo isso, a gente iguala a 0. Agora, para descobrir, a gente tem que isolar as incógnitas de um lado da igualdade. Assim, ficamos com 200T mais 50T, que é igual a 250T. E os números do outro lado, colocando o sinal contrário. Mais 6.000 menos 4.250, que é igual a 1.750. Para isolar o T, fazemos T igual a 1.750. O 250, que estava multiplicando o T, passa para o outro lado da igualdade, dividindo o 1.750. Assim, temos T igual a 1.750 dividido por 250. Ou seja, T é igual a 7 graus Celsius. Voltando nas alternativas, vemos que a resposta correta é a alternativa A. Todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius. Muito obrigada pela atenção.